Irmãos, o nosso assunto hoje será, estamos analisando aqui o caráter de Cristo, claro, as virtudes de Cristo, e hoje nós vamos pegar uma delas, chamada alegria. O fruto do Espírito, já foi citado aqui anteriormente, é alegria. E nós vamos hoje analisar esse tema, o caráter de Cristo, alegria, porque Ele é a nossa alegria, Cristo é a verdadeira alegria. E nós vamos analisar dentro das Escrituras Sagradas o que essa alegria tem a ver conosco, né? E por que também que tem muitos cristãos tristes, muitos cristãos que não conseguem celebrar esta vida, regozijar nessa vida que é a pessoa de Cristo, né? Porque se tem algo que o Pai de fato Ele ama, é regozijar-se no seu povo. Ele diz lá em Sofonias 3,17, dizendo o seguinte: eu me deleito em ti, eu me regozijo em ti, porque o Filho está em nós. O Filho, ele é o centro de Deus, o centro do foco de Deus é o Filho. Agora, nós temos que ter alguns cuidados com relação à alegria, porque a alegria, quando nós temos alegria, é um pouco perigoso, nós podemos perder essa alegria, mas quando a alegria nos tem, nós nunca iremos perder a alegria nas mais diversas circunstâncias. Então vamos abrir aqui o primeiro texto no Salmo 43, Salmos 43, o versículo 3 e o versículo 4. Depois vamos ter uma breve palavra de oração, pedindo a orientação do Senhor, para nos orientar nessa reflexão da alegria do Senhor. A palavra diz assim, no Salmo 43, versículo 3 e 4: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Vamos orar. Pai, obrigado pela noite que o Senhor nos deu de descanso, por esta manhã, onde nós também já temos um motivo para nos alegrar, porque as tuas misericórdias já se fizeram novinhas em nossas vidas nesta manhã. Grande a tua fidelidade, a tua misericórdia, Pai, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Pai, porque Tu és misericordioso para conosco, por causa do Teu grande amor com que nos amou. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Tu nos deste vida, e vida em abundância, e essa vida está no Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão da palavra. Abra os nossos olhos, nos dê revelação dessa verdade e nos leve para aquele que é perfeito, para que possamos aprender dele, a sermos, ó Pai, verdadeiramente pessoas felizes, alegres em Cristo Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação plena. Então, Pai, nos ajude a ver algo mais das Suas glórias, da Sua beleza, para que possamos nos encantar com o nosso Senhor. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, há quem ainda fique triste em meio às dificuldades que tem enfrentado nessa vida. Claro que o Senhor também sabe das nossas debilidades diante de um problema que talvez, aparentemente, parece que está além das nossas forças. Mas todos os nossos problemas, irmãos, eles são controlados pelo Senhor, a ponto de o apóstolo Paulo dizer o seguinte, que Ele nos proveria escape para nós sermos livres das tribulações. Esse escape é que Ele nos daria sustento para passarmos por essa tribulação. Ou em outras palavras, Ele está dizendo ali que nenhuma tribulação, sofrimento, dor será além da força que eu e você nós podemos suportar. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante, dizendo o seguinte, que a alegria é um assunto sério no céu.
A alegria, quando cremos no Senhor, ela veio para dentro de nós, ela veio habitar em nós. Agora, o que o Pai deseja é que essa alegria seja expressa através de nós, seja manifesta através de nós. Eu sei, irmãos, que existem muitas pessoas que vivem suspirando e lamentando pelos cantos, porque eles foram derrotados pelos próprios pensamentos de autocomiseração. Autocomiseração é um grande problema para a nossa alma. Uma alma que, diz Isaías, ela é doente. Uma alma que precisa de ser restaurada, ser curada, precisa ser alimentada com a palavra do Senhor, para que então a palavra gere em nós obediência, porque o obediente também mora dentro de nós. E quando esta obediência, esse obediente se manifesta, o desejo dele é satisfazer o desejo do Pai, o coração do Pai. E quando nós satisfazemos o coração do Pai, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria tem um propósito também de nos fortalecer espiritualmente. Uma pessoa que ela é alegre, que ela expressa Cristo, ela contagia todo o seu ambiente, o seu meio ambiente em que ela vive. Uma pessoa agradável, não aquelas alegrias que são fingidas, aquelas alegrias que são produzidas humanamente falando por nós mesmos, mas é uma alegria que procede do trono da glória para o nosso coração, porque há uma ligação bastante profunda entre nós e a pessoa de Cristo, que é a verdadeira alegria, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, nós estamos unidos a Cristo, é uma união indissolúvel, é uma união que foi verdadeiramente afiançada pelo Pai, foi selada pelo Espírito Santo, estamos em Cristo, Cristo está em nós, Ele pede que nós então permaneçamos nele. Mas por outro lado, quando nós começamos a olhar para nós mesmos, nós vamos verificar que nós somos uma pessoa cheia de autocomiseração. Uma pessoa que tem muita dó de si mesma, ela sempre vai sofrer, sempre vai lamentar. Oh meu Deus, oh dia, oh tristeza. Então ela não consegue celebrar a Cristo. E Cristo, irmãos, nós temos que verificar uma coisa muito interessante. A palavra fala que Deus criou todas as coisas no Filho, que o Filho é o Criador de todas as coisas. O Pai criou tudo no Filho e para o Filho. Agora você imagina uma coisa, eu cheguei a uma conclusão bastante convicta mesmo, de que os cientistas, eles dizem que as estrelas são infinitas. Deixa eu ir mais além, que o universo ele é infinito. Vocês acreditam, irmãos, que o universo é infinito? Não é infinito. Infinito é somente o nosso Deus e Pai, porque tudo que Ele criou não pode ser infinito. Vocês estão me compreendendo? Agora você imagina que esse nosso Deus e Pai, Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele sabe o nome de todas as estrelas. Ele conta cada uma delas e quando Ele chama cada uma delas pelo seu nome e elas vêm se apresentar diante do Senhor. Alguns cientistas dizem que as estrelas são em número bem maiores do que a areia que existe em todas as praias do planeta Terra. Qualquer dia desse você vai numa praia, pega um monte de areia e começa a contar quantos grãozinhos tem. Você parece que nunca vai chegar ao fim. Agora as estrelas são em número maiores, dizem alguns cientistas. Mas, queridos irmãos, Deus sabe o nome de todas elas e quando chama, todas se apresentam. Este Deus que governa todas as coisas, que tem tudo em suas mãos, é o nosso Pai. Percebe? É aquele que mora dentro de nós. Irmãos, como que nós não seremos alegres? Aquele que governa todas as coisas. Meu Pai amado, estava pensando ontem à tarde e hoje pela manhã, dando uma revisada sobre aquilo que nós iríamos falar hoje pela manhã. Muitas vezes eu fui tomado, irmãos, de uma alegria que não tem
forma de explicá-la, como Pedro fala, uma alegria indizível, cheia de glória, porque é céu na terra. Então, fomos visitados pelo céu, a luz da glória nos visitou na pessoa de Cristo. Aí depois, quando ele quando ele nasceu ali de Maria, não que ele teve um começo ali no ventre de Maria, ele já era um com o Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Este Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e de realidade espiritual, ou seja, ele trouxe tudo que é divino para nós, primeiro do nosso lado, e depois que ganhamos uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, de morte e ressurreição, ele vem habitar dentro de nós. Isso é maravilhoso demais. Então nós temos agora luz em nosso interior para iluminar todas as nossas trevas. Queridos, e muitos infelizmente se lamentam, e eles estão assim, porque a prioridade das suas vidas não visa o plano de Deus, mas sim as suas necessidades terreais. Quando a respeito, ou como o mundo busca a felicidade nas coisas que são terreais. E depois nós vamos ver aqui alguns textos, nós separamos 10 tópicos, eu espero que dê tempo para nós tratarmos de todos eles hoje, temos apenas uma hora para nós analisarmos, ainda que seja bem rapidamente, nós vamos passar por todos eles, nós vamos descobrir que a alegria do homem perverso, do ímpio, é uma alegria momentânea, uma alegria passageira, é uma alegria que depende de circunstâncias. A alegria do Filho de Deus, ela é ultra circunstancial, ou seja, não depende de circunstâncias boas que sejam favorecidas para nós, para que nós sejamos alegres. Não, a alegria nos tem, que é o próprio Senhor habitando em nosso interior. Então, queridos, muitas vezes passar pelo vale da sombra da prova não significa ausência de amor de Deus por nós. Irmãos, guarde sempre isso. Quando você passar por dor, sofrimento, perdas, isso não significa ausência do amor de Deus por você. Você está vivendo no sofrimento, talvez perdendo bens, mas aqueles que estão sendo fuzilados por essas provas, devem, irmãos, ouvir a voz de Deus pelo apóstolo Tiago, o meio-irmão do Senhor, quando ele disse lá, Tiago 1, versículo 2, vocês se lembram? Que diz assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, nenhuma nem duas, mas é o motivo, queridos, isso é uma loucura, isso o mundo não entende, para o mundo é inconcebível aquela palavra, que é uma loucura, é um contrassenso, porque Tiago está dizendo ali, irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E as provações, ela vem de toda espécie, de tudo quanto é jeito, mas o Filho de Deus, ele sabe que essas provações é o cuidado disciplinador de Deus sobre as nossas vidas, e à medida que ele vai nos dando vitória, porque a peleja é dele, ele vai pegar firme conosco em nossa fraqueza. Então, irmãos, para sermos vencedores nos momentos de prova e sairmos alegres e felizes e regozijantes e celebrantes, quando vem a prova, claro que nós vamos ter um abatimento normal e natural, porque somos humanos, mas quando verdadeiramente nós começamos a contemplar aquele que mora dentro de nós, que é o Senhor da alegria, nós vamos descobrir que tudo que nós estamos passando, vamos passar ou já passamos, dependendo da tua reação diante daquelas dificuldades, se foi depois dando graças ao Senhor, louvando a Deus, dando glória a Deus, você vai ter o seu caráter provado e vai ter a aprovação de Deus, um caráter provado. E nós precisamos de discernir aqui o que é provação, o que é sofrimento, o que é dor. Essas coisas têm os seus nomes. Nós aqui neste mundo vamos passar, no mundo passais por aflições,
e aflições envolvem perda, dor, tribulação, mas, queridos irmãos, não podemos confundir todas essas provações com a alegria que nos tem, que habita em nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai se manifestar. É uma questão de tempo e de crer, tendo uma consciência. Eu sei que isto aqui que eu estou passando é duro demais, é terrível demais. O sofrimento veio, eu não vou sair soltando rojão de alegria, mas eu posso tomar um vinho junto com a tribulação, que é o símbolo da alegria. E o salmista vai dizer no Salmo 35, versículo muito conhecido, que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã e não tem mais tempo para ela parar. A alegria está em nós. Muitas vezes as tribulações têm uma tendência de abafar a alegria, mas só abafar. Ela vem, uma noite inteira vamos sofrer, mas a alegria vem pela manhã, num raiar de um novo dia. Que tristeza foi para o nosso amado Senhor ser separado do Pai ali na cruz, quando o meu e o seu pecado foi colocado sobre Ele. Ele foi para a sepultura, mas no terceiro dia ressuscitou, triunfante. As portas do túmulo foram abertas e Jesus, o Pai, trouxe o seu Filho dentre os mortos. A vida, esta vida não tem como dar fim nesta vida, e essa vida Ele colocou em nós, porque em nós tínhamos um princípio de morte. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, assim também a morte. A morte passou todos os homens, por isso é que todos pecaram, mas Ele tirou a morte de nós e colocou a vida. A sua vida é uma vida de alegria, é uma vida de celebrante, uma vida de regozijo, porque é uma vida eterna. É uma vida, como diz lá Lucas 20:36, que não podem morrer mais, porque são filhos de Deus. Queridos, isso é maravilhoso, isso não tem preço que pague. Esse versículo 4 que nós lemos aqui, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. A alegria do regenerado é do tamanho de Deus, porque Deus, Ele é a nossa grande alegria. Por isso que eu disse aqui, não se esqueçam disso, a nossa alegria ela é ultra circunstancial, que não depende de circunstâncias nenhuma, meus queridos irmãos. Se Ele é a nossa alegria, então a sua presença em nós é que nos enche de alegria. À medida que você está sendo cheio do Espírito do Senhor, e Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, que é para nós nos enchermos do Espírito. O que significa enchermos do Espírito? É ser cheio de Deus, é ser cheio de Cristo, é ser cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito nos enche, tem um texto aqui, em Salmos mesmo, 21, versículos 5 e 6. Olha que lindo versículo aqui. A presença dele nos enche de gozo, de alegria. Salmos 21, versículos 5 e 6, nós temos essa grande revelação que diz assim para nós, diz assim: grande-lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Claro que este aqui é um salmo de Davi, pela vitória de Cristo, um salmo messiânico, mas irmãos, nós somos identificados com Cristo. Agora veja o versículo 6, pois o puseste por bênção para sempre. Então Paulo vai dizer lá em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, pois o puseste por bênção para sempre. Deus em Cristo não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Agora, olha aí a parte B. E o encheste de gozo com a tua presença. A presença de Deus em nós, a presença de Cristo em nós, irmãos, nos enche de regozijo.
nos enche de satisfação, nos enche de prazer, como aquele cântico que a gente sempre canta aqui. Satisfação é ter a Cristo, a presença dele em nós nos enche de alegria. Então esse deve ser um louvor que Deus aceita. Eu tenho toda a satisfação, tenho todo o prazer, tenho toda a alegria, então o meu louvor deve ser um louvor de alegria. Eu tenho que expressar Cristo, eu tenho que respirar bem fundo, encher meus pulmões de ar e soltar minha voz para aquele que está presente em cada um de nós. Ele está presente no meio da reunião. Então vamos celebrar a Cristo, vamos louvar a Cristo, vamos adorar a Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Irmãos, isto é louvor que faz com que treme o inferno e o céu se regozijam. Imagina quando o Pai está lá na glória, Ele vê os seus filhos aqui cantando, louvando a Ele de uma forma triste, desconcentrado, desconexo, olhando para lá, olhando se está vindo gente, olhando uma pessoa sai, ela começa a acompanhar. Não, a nossa mente deve estar em Cristo, no Cordeiro, e louvar o Senhor com alegria, apresentar-vos eles com cântico, celebrar o Senhor com júbilo, isso que Ele deseja de nós, irmãos. Mas se nós não temos essa alegria, nós estamos louvando aqui, pensando, o que eu vou fazer depois do almoço, o que eu vou fazer, e amanhã, nossa, tanto trabalho, você fica com a cabeça louca, pirado, não vai celebrar o Senhor com alegria, e vai estar perdendo uma rica oportunidade de se alegrar diante do Senhor, percebe? Mas é interessante, por exemplo, quando nós estamos torcendo para uma equipe que representa o país, em outro país estrangeiro, não é legal quando um brasileiro, uma brasileira, ou mesmo uma seleção brasileira, quando vence, vai para o pódio e que a bandeira da nação, ela é levantada? Eu fico muito emocionado com isso. Mas, irmãos, muito mais do que isso, é nós podermos nos reunir como igreja do Senhor e celebrar a Cristo, porque Ele ressuscitou, Ele vive, está à direita do Pai, Ele foi entregue, Romanos 4:25, por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então nós somos justificados porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é motivo de alegria, irmão. Isso é maravilhoso demais. Isso deve encher o nosso coração de alegria, uma alegria abundante. Agora, a alegria do cristão é um sentimento de grande satisfação e felicidade também. De onde vem a nossa alegria, irmãos? De onde procede as fontes da alegria? Dele, porque Ele é a nossa alegria. Então, a primeira manifestação de alegria é na vida daquele que creu, que foi atraído, foi crucificado, que foi morto e foi ressurreto com Cristo. Cristo é a nossa alegria. A salvação, todo aquele que de fato creu no Senhor é uma pessoa alegre. Quando Davi pecou, a primeira coisa que ele, quando de fato se arrependeu, foi pedir para o Senhor no Salmo 51, verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Um cristão sem alegria é contrassenso, Então, a salvação, irmão, ela é plena de alegria. Guarde bem isso, ela é plena de alegria, porque nós não fazemos outra coisa a não ser nos regozijar, ou seja, nós temos uma alegria que é completa, uma alegria que é inabalável. Inabalável por quê? Lembra que Paulo disse lá em Filipenses 3? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos de aprender essa lição, porque nós ficamos alegres quando tudo está bem conosco, mas quando tudo parece que dá errado, cadê a nossa alegria? Essas provas Deus permite na nossa vida para nos testar. Estão me compreendendo, irmãos? Porque
A alegria da salvação, ela é plena, completa e inabalável, porque é uma salvação perfeita. Abram comigo em Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11, vai mostrar de uma forma aqui muito linda que a salvação, ela está acompanhada de uma grande alegria. Lucas 2, versículo 10 e 11, a palavra de Deus diz assim: vocês sabem quando os anjos foram anunciar para os pastores que havia nascido o Salvador. Então ele disse assim, no versículo 10, vamos ler o 9 também, que é muito interessante. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Agora, olha o 10, que lindo, irmão. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Irmãos, tudo aquilo que é divino e que desce dos Pai das luzes para nós é, ou pelo menos deveria ser, algo de grande alegria. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, ou seja, nasceu para vós, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. É boa nova, irmão. Sempre você pega a palavra de Deus, você vai perceber que não tem nada de mal para você que creu, não tem. Sempre é algo maravilhoso para nós, mas no momento ali, para nós, quando nós, não, isso aqui é contra mim, não é que é contra, é nós que estamos contra Ele. Então Ele quer nos converter agora, Ele quer mudar nossa mente, metanoia, dá um giro de 360 graus, para então nós caminharmos dentro do percurso do Cordeiro de Deus. Aí sim vamos experimentar alegria. Irmãos, quando nós começamos a fazer a vontade de Deus o Pai, a primeira manifestação que vai haver em nós é alegria, é satisfação, porque o Espírito Santo vai pegar firme com você e vai dizer amém, e Ele vai começar a acrescentar coisas fundamentais de Cristo, e vamos nos alegrar, vamos nos alegrando, né? Muito interessante. Aqui, irmãos, quando nós recebemos essa salvação, o profeta Isaías 61:10 vai dizer o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, porque Ele me revestiu de salvação. Regozijar-me-ei muito no Senhor, porque, irmãos, nós éramos um perdido, fomos encontrados pelo Senhor, então Ele nos mostrou quem Ele é. Você e eu, nós sabemos que o Senhor, Ele é onipresente. Onipresente significa que Ele está presente em todos os lugares, mas nem em todos os lugares a presença dEle é manifesta. E quando tem a manifestação de Deus, o Pai, de Cristo, do Espírito, há regozijo, há alegria. Ele está em todos os lugares, mas nos diversos lugares, onde o nome dEle não é glorificado, é um Deus que se oculta. Isaías 45, versículo 15. Ele é um Deus que se oculta, um Deus que se esconde. Agora, Ele vai revelar-se onde há um povo que o busque, que o adore, que o ame, que o deseje. Aí vai haver a manifestação de alegria, vai ter uma festa maravilhosa, tão grande. Vamos abrir aqui, irmãos, por favor, em Isaías capítulo 60. Vamos ler aqui esses 5 versículos que ela é muito interessante, que fala da boa nova de grande alegria, porque quando nós envolvemos e começamos a conhecer o Senhor, a manifestação mais simples e comum é regozijo, é alegria. Então aqui está falando uma visão linda da igreja, para cada um de nós que fomos feitos igreja. Então o verso 1 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti.
Irmãos, eu não sei se você tem estudado um pouquinho sobre o que é a glória. A glória é um facho de luz. A glória é uma luz que qualquer olho nu, quando contempla, fica cego na hora. É consumido por ela. Agora, essa glória é o próprio Senhor Jesus Cristo. A glória do Senhor, a presença dEle, nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Agora, olha o versículo 5. Então o verás e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornarão a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Irmãos, nós temos que orar por visão espiritual. Isso é um assunto que eu amo falar, amo pregar. Tenho buscado aos pés do Senhor visão espiritual, e ela não vai cair no nosso colo, irmãos. Quem ora por visão espiritual será um sofredor, ou seja, o Senhor sofrerá usando você. Mas, irmãos, é uma alegria naquele momento de céus abertos, o Espírito iluminando a palavra, trazendo revelação de Cristo para o nosso coração. Isso faz com que nós ficamos radiantes de alegria, até meio bobo. Tem dia que eu vou fazer ginástica, fico lá até meio bobo, quero conversar com todo mundo. Mas por que isso aqui? É uma alegria que eu não consigo explicar, entende? É algo assim que começa a ferver o coração. É uma alegria que nos toma da cabeça aos pés. E a gente vê assim, de repente, conversa um com o outro, é tantos problemas, é tantos assuntos que não tem nada a ver. Isso é entristecedor. Ah, se pudesse experimentar esta grande alegria, esse sol que nos visitou, para tirar toda a nossa tristeza, para tirar tudo aquilo que impede de nós termos uma visão adequada e sermos radiantes de alegria. Irmãos, o Todo-Poderoso, Ele não quer que você seja feliz, Ele quer que você seja alegre, mas com alegria. A alegria dele não tem fim, porque é uma alegria infinita. Você acha que lá na glória vai ter tristeza? Como que é o nosso reino? A palavra fala em Romanos 14, verso 17. O reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino no qual nós vamos adentrar, ele veio antes para dentro de nós. O reino de Deus é alegria, é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no céu é algo sério. Então, se o reino que nós já vivenciamos experimentalmente aqui, como não vamos ser alegres? Se não somos alegres, deve ter algum vazamento na tua vida espiritual. Isso vai tornar você infeliz e triste. Entende, irmãos? E a tristeza deste mundo, a alegria deste mundo vai gerar tristeza, mas a tristeza, muitas vezes provocada pelo Senhor, vai gerar alegria, vai gerar arrependimento para a vida. Isso é tão precioso, tão maravilhoso. A nossa nação, em geral, todos estão em busca de felicidade, não é isso? Por que as pessoas gostam de festa? Para se alegrar. Mas vocês percebem, acabou a festa, acabou a alegria. A alegria do Filho de Deus, acabou a festa, a alegria permanece. Agora, o problema é fazer desta felicidade um destino e não uma decorrência ou um efeito. Estão me compreendendo, irmãos? Olha, para vocês terem uma ideia, no mercado, vamos dizer assim, global,
de mídia, de entretenimento, eles estão movimentando, nesses dias atuais, pasmem, 2 trilhões mercado global em entretenimento, para fazer com que as pessoas se alegram, que elas se regozijam. Então o investimento é muito grande, irmãos. E agora, aqui no Brasil, o setor deverá, pelo menos, gerar uma receita aí de 43 bilhões de reais só em 2023, tudo em busca de diversão, risadas, piadas e alegria, uma maneira de entreter o povo brasileiro. E o que eles usam? Por detrás, quando você pega o teu celular, que você pega ali as tuas redes sociais, você tem certeza, irmão, que você vai por aqueles reels que fala? Reels, não sei, aqueles vídeos curtinhos ali, vocês não sabem o que tem por detrás disso, quanto dinheiro é investido para fazer com que vocês participem de um sistema que lhe traga uma satisfação interna, mas isso vai lhe prejudicando a sua vida com o Senhor. E o pior, tem pessoas que divulgam esses vídeos ainda, falando dos cristãos. Olha esse vídeo aqui, que interessantíssimo que é, e passa. Eu sou tentado a fazer isso, irmãos. Às vezes alguém manda lá, uma pessoa tão séria, manda um vídeo com uma piadinha. Por que mandou isso para mim? Aí já vem na mente assim, passa para outro. E assim começa essa divulgação. Isso vai entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Percebe? Tem pessoas que passam tempo olhando essas é o lixo. Ele começou a investir com a TV. Agora a tecnologia avançou, as redes sociais. Queridos, já tem pessoas nos Estados Unidos trabalhando nos bastidores. Empresas contratam funcionários, aqueles LERD, para criar, formado em engenharia da computação, tecnologia, da cibernética, para criar algum mecanismo para fazer com que realmente as pessoas possam estar ligadas a isso, presas a isso. Isso aí é uma coisa que gruda na sua alma e te segura e não deixa você sair. Você fica muito tempo aí, 15 minutos, irmãos, quem passa as primeiras horas do dia, os 20 minutos do dia no celular, nas redes sociais, não vai ter disposição do coração para ler a palavra de Deus, para sentar e para ter aí um tempo de qualidade com a palavra. Depois não entendem, porque são tão tristes, são tão problemáticos, são tão cheios de dúvidas em muitas coisas. Então, queridos, é muito dinheiro envolvido nisso tudo. E tudo isso aí, irmãos, é uma alegria momentânea, uma alegria passageira. E depois, aqui no livro de Jó, capítulo 20, abram comigo lá, por favor. Vai mostrar para nós que a alegria dos ímpios, dos perversos, é uma alegria momentânea, uma alegria passageira. Jó, capítulo 20, versículo 4 e 5, que diz assim, Jó, capítulo 20, os versículos 4 e 5, a palavra fala assim: porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Queridos, o ímpio não tem alegria, é uma alegria de momentos, uma alegria circunstancial. É uma alegria assim, consumista, é uma alegria de expectativa. Por exemplo, teremos aqui 2 casamentos, né, esse ano. Talvez pode ser que surja mais. Mas, irmãos,
Quando está chegando o dia do casamento, a grande expectativa é de vestir uma roupa melhor, comprar. Eu vi um pregador da palavra dizendo que o amigo dele, muito rico, tem 3 mulheres. Não, é a esposa dele e as 2 filhas na casa, não vai pensar mal dele não. Diz que tem 3 mulheres em casa, falou assim, olha, tem casamento, então vamos comprar sapato. Ele é um homem muito rico. Ele falou o seguinte, mas vamos ver lá no armário quantos sapatos que você tem. Abriu lá, pasmem, as 3 juntas tinha 150 pares, entre sapatos, sandálias e tênis, e queriam um sapato novo para o casamento. Percebe? E o que leva as pessoas a buscarem isso? Serem consumistas, porque o sistema já incutiu na sua mente que você precisa de algo novo. Para que lá vai trazer uma satisfação para você. Tem que ser novinho, sapato novo, sandália nova, vestido novo, calça nova. É um desfile de modas, não é assim? Então, queridos, isso traz uma satisfação momentânea, uma satisfação passageira. Acabou o casamento, acabou a alegria? Para filho de Deus, não. Nós vamos celebrar, porque nós vemos ali, todas as vezes que eu vou em algum casamento, celebro algum casamento, sempre me vem à mente aquele grande encontro de Cristo e a noiva. O noivo, nosso Senhor, esperando a sua noiva se aprontar. Mas Ele já preparou tudo para ela, lá em Apocalipse 19, versículo 7. Então ela tem que ir lá no armário, pegar as suas braceletes, seu vestido, sua coroa, se vestir e encontrar com o seu noivo. Nosso noivo, nosso Senhor Jesus, está ansiosamente nos esperando, irmãos, para aquele grande encontro. Quando nós podemos dizer como o Espírito e a noiva dizem, vem. Imagina esse encontro. Irmãos, nós estamos preparados para esse encontro? Você acha que do jeito que você está hoje, está preparado para encontrar com teu noivo? Para as bodas do Cordeiro? Irmãos, que dia maravilhoso, que dia radiante, que dia de glória, que dia de alegria será o encontro de Cristo com a sua noiva. Infelizmente, irmãos, muitos não poderão desfrutar da vida eterna com o nosso Pai Celestial, com o Cordeiro, com os outros santos, porque vivem neste mundo uma vida para a satisfação da sua carne, do seu ego, como foi colocado aqui na leitura inicial. Obras da carne. Nós queremos satisfazer a nossa carne. Percebe que sempre nós vamos contra o Senhor, irmãos, contra os seus mandamentos. Isso é terrível, irmãos. Saiba de uma coisa, que se verdadeiramente a tua inclinação é para isso, é para a carne, você irá perecer eternamente. A gente não tem noção, irmãos, do que significa descer para a sepultura sem a vida de Cristo. Nunca mais você vai sair de um ambiente de trevas, de fogo eterno. Fogo eterno. Não vai haver mais nada. Acabou. Que alegria que a pessoa pode ter lá no inferno? Nenhuma. Só choro, ranger de dentes e urros pelos séculos dos séculos dos séculos. Por outro lado, aqueles que estão em Cristo Jesus, quando desce para a sepultura, entra no descanso do Senhor. E quando Ele voltar para buscar a sua igreja, o que vai acontecer no céu? Um grande banquete. Ele vai nos chamar para aquela... Porque Ele prometeu isso, que lá no Getsemane Ele disse que seria a última ceia com os discípulos, mas tomaria com eles lá na glória. Então, quando todos aqueles que creram, vamos nos reunir diante do Senhor, Ele vai nos dar lugar à mesa. Que cavaleiro é o nosso Senhor? Lucas 12, verso 37. E Ele mesmo vai nos servir. E aí depois, o que vocês acham que vai acontecer, irmãos? Abra Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Que coisa linda, irmãos, para glória. Diz assim, capítulo 7, a partir do versículo 9.
Aqui João trazendo aquela visão que ele teve quase 2.000 anos atrás, de todos aqueles que iriam ser glorificados. Aí no versículo 9 ele diz assim, olha que lindo, depois, Apocalipse 7, verso 9, depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, que dia lindo vai ser isso aqui. João viu esse dia dos glorificados. E se você creu no Senhor Jesus Cristo, você é uma pessoa alegre. E João também, eu penso que ele te viu você aqui, neste lugar, porque essas coisas em breve irão acontecer. É uma questão de tempo. Será que João te viu aqui? Porque, irmãos, esse aqui é o testamento que foi assinalado com a morte e ressurreição de Cristo. Foi para nós, é as riquezas de Deus para nós. Então ele já mostra como vai ser os glorificados, aqueles que estão em Cristo, aqueles que irão para a glória. Aliás, pela fé nós já estamos lá, porque nós morremos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, mas Ele vai voltar para nos buscar. Por isso, irmãos, que o cristão, filho de Deus, deve ser uma aleluia da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés, regozijo, e a alegria contagia. Tem pessoas que às vezes não chegam nem perto da gente. A gente parece aquela cara assim de se chegar perto eu vou morder, chegar perto de mim eu vou dar uma bronca. Não é assim? Me deixa que hoje eu não estou legal. Mas o que você precisa para ser legal? Se o Rei do Universo habita no seu interior. Por que tanta lamúrias? Por que tanta lamentação? Alguém disse que murmuração é a sinfonia do diabo. Quem murmura está fazendo uma sinfonia para o diabo, um coro do capeta. Você participa do coro do capeta ou do coral dos santos? É diferente, irmãos, porque o coral dos santos tem alegria, tem regozijo, tem satisfação naquele que nos satisfaz de uma forma plena. Isso é tão maravilhoso para nós, irmãos. Então, queridos, feliz é o homem que conhece o mundo. Feliz o homem que conhece o mundo e que não se importa com ele. Que morremos com Cristo, morremos para o mundo morreu para nós. Não temos mais nada a ver com este mundo. Queridos, entendam uma coisa aqui. A vida, ela é um percurso que fazemos do berço à sepultura. É um percurso muito curto. Onde você estava aí mamando no seio da sua mãe, você já está aí, alguns vão casar, outros já são casados, outros já estão indo, mas é rapidinho. O percurso é do berço até a sepultura. E o salmista, ele vai mostrar para nós uma gloriosa mudança operada por Deus em sua e também na minha vida. Veja aqui o que Deus faz. Abra lá no Salmo 30, versículo 11. Salmos 30, verso 11 e 12. Que versículo maravilhoso, irmãos. Olha que coisa interessante. A palavra, ela diz assim, Salmos 30, versículo 11 e 12. A Bíblia diz assim, olha que interessante: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para quê? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale.
Senhor, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Sabe o que significa aqui, graças te darei para sempre? Aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que foi que aconteceu lá com a sua lavoura, irmão? Perdi tudo. O que aconteceu lá com o teu gado? Perdi tudo. A tua lavoura é tua? Teu gado é teu? Teus bens são teus? Eu nunca vi, irmãos, nunca fui em nenhum velório onde tinha um caixão assim colocado, onde tinha gavetas para as pessoas levarem. Quando morreu aquele primeiro lá, o Rockefeller, um homem muito rico, alguém perguntou para um irmão dizendo o seguinte: o que esse homem perdeu? Ele era um dos maiores homens mais ricos do mundo. O que ele perdeu? Perdeu tudo. Perdeu tudo. O que ele vai levar? Nada. Paulo fala que nós viemos para este mundo, não trouxemos nada, nu, vamos voltar nu. Agora, quando cremos em Cristo Jesus, irmãos, nós vamos voltar para a casa do papai. Na casa do papai, a grande alegria. E a casa do papai hoje aqui na terra é eu e você. Então, irmãos, a alegria, ela nos possui. Irmãos, não devemos, irmãos, andar de cara amarrada. Temos que alegrar no Senhor. Como diz aqui, abram comigo em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Vamos ler aqui alguns versículos desse 3, versículo 17. Que coisa linda, 17 e 18. Que coisa maravilhosa nós temos aqui, irmãos. Abacuque 3, 17 e 18. Olha que maravilha, diz assim a palavra: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Teve tantas perdas, como também podemos ter muitas perdas. Mas, irmãos, eu gostei muito de uma ilustração que eu ouvi de um irmão, falando de John Wesley. John Wesley deixava a casa dele e saía para poder pregar. Ele foi casado 3 vezes, e interessante que nas suas viagens, a casa dele pegou fogo. Foram avisar ele: olha, John Wesley, a tua casa, não sei se você sabe, mas eu vou te dar uma notícia triste, tua casa pegou fogo e consumiu tudo. Ele falou: graças a Deus, uma coisa a menos para eu me preocupar, porque ele era peregrino e forasteiro aqui na face da terra. Irmãos, nada neste mundo é nosso. Deus nos colocou como bons administradores, entende? Agora, quando nós administramos as coisas do Senhor com alegria, mais e mais o Senhor vai acrescentar para nós. Irmãos, todo mundo de um jeito ou de outro estão procurando alegria e quer alegria, mas me escute com bastante atenção: mas como obtê-la? E como cultivar esta alegria, meus queridos irmãos? No que consiste uma alegria duradoura? Quem põe Deus em primeiro lugar terá uma alegria duradoura, porque Ele é a nossa alegria, o Deus que é a minha grande alegria, porque a alegria, ela é um patrimônio dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Cristão alegre é redundância, percebe, irmãos? É maravilhoso demais. É por isso que a santidade cristã, ela é uma expressão de júbilo e também de uma vitória plena, de uma vitória completa. Isso é maravilhoso,
porque não há possibilidade de haver santidade carrancuda, uma vez que Cristo venceu a morte, o pecado e o inferno. Deixa eu mostrar um texto para vocês. Veja se dá para se alegrar ou não. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Veja aqui, irmãos, se não há motivo aqui de alegria. Olha que coisa interessante. Hebreus 2, 14 e 15, que diz assim. Olha que interessante. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Presta atenção, irmãos. Você está entendendo que nós estamos lendo aqui? Que Jesus se fez carne, e ele participou de carne e sangue, para que, por sua morte, ele veio para morrer, destruísse aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo. E o 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Fomos livres, libertados de tudo isso. Satanás, diabo, a morte, pecado, tudo, somos livres. Como não vamos nos regozijar, irmãos? O problema nosso é que nós nos cansamos muito com as tribulações dessa vida, porque qualquer trabalho, por menor que seja, vai lhe trazer aflição, por menor que seja. Então, como que a gente vem para as reuniões da igreja? Cansados, entende? A palavra que a gente ouve e recebe, ela não é misturada com fé, então logo ela se dissipa. Por isso que a gente vai ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ela não tem um efeito em nós, entende, irmãos? Porque nós que procuramos, nós somos o nosso próprio cansaço. E Jesus diz assim: vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, quando nós estamos descansados, os nossos ouvidos são bem abertos. Entende, irmãos? Então, nós temos uma grande alegria, porque grande é o Senhor. Queridos, o profeta Isaías, ele diz uma coisa muito interessante. Vocês se lembram o nosso texto inicial que nós lemos, né? Que Deus é o Deus, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Para saber que a nossa grande alegria é Ele, você tem que saber quem é o teu Deus, que é o teu Pai. Deixa eu citar um texto aqui. Isaías 40, versículo 12. Isaías 40, verso 12. Isaías 40, versículo 12. Veja o tamanho deste Pai majestoso. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. Presta atenção. Nós temos uma grande alegria, porque grande é o Senhor. Então, veja aqui o versículo 12. Isso aqui é Ele. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Irmãos, primeiro, o meu Deus é aquele que mediu as águas na concha das suas mãos. Ele é pequeno? Este Deus que mediu as águas na concha das suas mãos é a minha alegria, é a sua alegria. Então é inconcebível nós não sermos alegres, irmãos. Segundo, Ele mediu o céu a palmos. Que Deus que é este? Que grande Deus que é este? O meu Deus é aquele que verdadeiramente põe a terra, olha só aqui o versículo 12, quem na concha de sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. É o nosso Deus e Pai.
Ele é a nossa grande alegria que está em nós. Agora, nós não nos alegramos porque nós temos muito de nós mesmos e nós somos a própria tristeza. E Ele quer nos encher da sua alegria, para que nós sejamos celebrantes, regozijantes. O apóstolo Paulo tinha isso, irmãos. Lembra quando ele foi surrado lá em Atos capítulo 16, porque expulsou um espírito adivinhador de uma jovem? Ele foi depois para a masmorra. Paulo e Silas, meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Qual o pai que vai resistir a isso? Imagina, irmãos. Agora, por que funcionava no apóstolo Paulo, em Silas, nos discípulos, e não em nós? Por que não funciona em nós isto? A gente, quando vai cumprimentar o irmão ou a irmã, dificilmente você consegue ver a senha dos lábios dele, o sorriso. A senha dos amigos é o sorriso. Percebe, irmãos? Às vezes eu estava ali atrás uma vez, passou um cumprimentando como se fosse coisa mecânica. Oi, irmão, graça e paz, tudo bem? Está conversando aqui, né? Graça e paz, tá? Tchau. Meu Deus do céu. Nós estamos ficando enlouquecidos em nós mesmos. Nós estamos tão cheios de nós mesmos que a nossa atenção, quando vem o irmão lá, de repente alegre, feliz, cheio de Cristo, nos saudar, nós não damos a mínima atenção. Parece que nós não alegramos com a vida de Cristo que habita nele ou nela. Percebe, irmãos? É uma rapidez assim, passamos assim. Às vezes quando tem graça e paz, irmãos. Assim, eu amo uma comunidade pequena, sabia? A gente pode cumprimentar uns aos outros, dar um abraço, dar um beijo uns aos outros, sentir o cheiro do irmão, sentir o perfume, amarrotar ali a camisa, amarrotar o vestido. Irmãos em Cristo Jesus, é gostoso demais. Como é que foi a tua semana? Foi difícil, mas o Senhor, Ele foi vitorioso. Estou alegre hoje aqui para celebrar aquilo que Ele é e fez em mim, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos ilumina a nossa mente. Esse é o nosso amado Senhor. Agora, irmãos, o nosso grande problema é contentar com pouca alegria. Esse Deus, que é o Deus de grande alegria, quer que nós sejamos cheios de alegria. Mas quanto mais você crê nele, vamos citar o último texto, Romanos capítulo 15, verso 13. Quanto mais nós cremos nele, mais parece que essa alegria ela vai ser transbordante em nossas vidas. Ela é transbordante. A gente se contenta com alegria pequena demais, terrena demais, limitada demais. Quando Deus nos criou e nos salvou, foi para a maior de todas as nossas alegrias, irmãos, de amá-lo, de glorificá-lo, de fluí-lo. Nós somos eternamente alegres. Olha aqui, Romanos 15, 13, a palavra de Deus, ela diz assim, presta atenção: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo. É Ele mesmo vai nos enchendo. Quanto mais nós cremos, e o sentido de crer aqui é uma vida de união com Ele, de intimidade com Ele. Você pode ter intimidade com a tua alegria. Interessante, né? Intimidade com a minha alegria. Isaías vai dizer o seguinte, que os resgatados do Senhor virão e voltarão para Sião transbordante de júbilo, e deles fugirá o gemido, a dor e o gemido. Vai ter que fugir, porque Ele é o Deus da grande alegria. Então não se contente com uma alegria minúscula, se Ele tem para oferecer uma alegria maiúscula, ilimitada, transbordante para as nossas vidas, que é a formação de Cristo em nós, que é o caráter de Cristo em nós. A alegria é o caráter de Cristo. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a conhecê-lo mais, para desfrutarmos
desta grande alegria. Amém. Vamos orar. Pai, como somos gratos ao Senhor, porque Tu nos enche, Pai, o nosso coração de alegria. Queremos desfrutar dessa alegria, Pai, não apenas intelectualmente, não apenas uma alegria utópica, mas uma alegria real, verdadeira, transbordante, uma alegria que faz com que os nossos olhos, ó Pai, se encham de lágrimas, de alegria, porque Tu és o nosso tudo, Tu és o Deus da nossa grande alegria. Pai, continue falando aos nossos corações, continue, Pai, edificando a Tua igreja, o corpo de Cristo, continue, Pai, fazendo com que a pessoa de Cristo ela venha se expressar através de nós em grande alegria, uma alegria contagiante, que possa contagiar aqueles espíritos tristes, amargurados, aqueles que muitas vezes até perderam a esperança. Ó Pai, faça isso em cada um de nós, porque nós estamos aqui para trabalhar para o nosso Rei, e o nosso Rei tem um reino que colocou em nós, é um reino de alegria. Muito obrigado, Pai. Abençoa a Tua palavra e em Cristo nós oramos. Amém.